Imagine isto. Você está sentado em um restaurante com 2 estrelas Michelin, cercado por 17 amigos ricos e sócios do seu pai. E bem no meio do prato principal, ele se levanta, aponta diretamente para o seu rosto e declara: "Você é uma vergonha para esta família." O que você faria? Revidaria? Iria embora? Ou ficaria sentado em silêncio e sorriria? Há 3 meses, meu pai milionário orquestrou o dia de ação de graças mais humilhante da minha vida, deixando-me com uma conta de restaurante de $4.200 enquanto seus amigos ricos assistiam. Mas o que começou como minha maior humilhação se tornou sua maior ruína quando 800 membros da elite empresarial testemunharam seu império desmoronar em sua própria cerimônia de premiação. Olá, meu nome é Savannah Turner, tenho 32 anos e esta é a história de como ensinei ao meu pai uma lição que ele jamais esquecerá. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Meu pai, Travis Mitchell, transformou a Mitchell Holdings em um império imobiliário de $280 milhões a partir da base criada por sua mãe. Para a comunidade empresarial de Boston, ele era um visionário. Para sua família, ele era um tirano que media o amor em cifrões. Eu havia sido a decepção da família por exatamente 8 anos, desde o dia em que recusei o cargo de diretora financeira na empresa dele para lecionar no 3º ano do ensino fundamental na Whitmore Academy. Meu salário, $65 mil por ano. O salário do meu irmão Marcos como vice-presidente, $2,3 milhões, mais bônus que dariam para comprar meu prédio inteiro. Você tem um MBA de Harvard, Travis me lembrava em todas as reuniões de família, com a voz carregada de desgosto. E você desperdiça esse tempo ensinando crianças a contar até 10? As comparações eram implacáveis. No casamento do meu primo, Marcos acaba de fechar um negócio de $50 milhões. Savannah ensinou crianças sobre borboletas. No jantar de Natal, Marcos comprou uma casa em Beacon Hill. Savannah ainda mora de aluguel. No aniversário da minha mãe, pelo menos um dos meus filhos entende o que é ambição. Cada insulto era proferido com precisão cirúrgica, sempre diante de uma plateia. Travis não queria apenas me magoar. Ele queria testemunhas da minha inadequação. Eu havia aprendido a contar os minutos em eventos familiares. Em média, demorava 12 minutos até alguém mencionar meu estilo de vida modesto, 15 até começarem as comparações salariais e 20 até Travis soltar sua frase de efeito. Eu não te criei para ser uma pessoa comum. Mas eis o que Travis nunca entendeu. Eu não era uma pessoa comum. Eu era paciente. E nos últimos 6 meses, eu venho documentando tudo, cada insulto, cada humilhação, cada comparação cruel. No meu laptop havia uma pasta intitulada Simplesmente Asseguro, contendo 247 arquivos que em breve reescreveriam toda a história da nossa família. O padrão de abuso emocional remontava a anos, cada incidente cuidadosamente orquestrado para causar o máximo de dano. No meu aniversário de 30 anos, Travis me entregou um cheque de $50 mil na frente de 40 convidados. Para a sua nova vida, anunciou ele. Tudo o que você precisa fazer é deixar de dar aulas e entrar para a empresa da família, que é o seu lugar. Quando eu rasguei o papel, ele disse a todos que eu era orgulhoso demais para aceitar a ajuda da família. O Natal de 2022 foi particularmente brutal. Travis me apresentou aos seus novos sócios da seguinte forma: minha filha, aquela que escolheu a pobreza em vez da prosperidade. Ele realmente usou essas palavras. Marcos ficou ali parado, desconfortável, mas em silêncio, vestindo seu terno de $5 mil, enquanto eu estava com meu vestido da Target, me sentindo como um caso de caridade na minha própria festa de família. O convite para o jantar de ação de graças deste ano chegou por e-mail com um pós-escrito que me deu ânsia de vômito. Vista-se adequadamente desta vez. Tente não me envergonhar na frente dos arrisos. Eles estão considerando um investimento de $30 milhões. Então, por que eu ainda fui? Por que me submeter a mais uma rodada de humilhação pública? Porque Linda Mitchell, minha mãe, havia enviado uma mensagem de texto separada às 2 da manhã. Por favor, venha, meu bem. Está piorando. Preciso de você lá. E porque minha terapeuta disse algo que finalmente fez sentido. Você continua voltando na esperança de que ele mude. Mas e se você voltasse para documentar quem ele realmente é? Outubro marcou uma virada.
Comecei a salvar todos os e-mails, gravar conversas quando permitido por lei e fazer capturas de tela de mensagens de texto. A crueldade de Travis havia se tornado tão rotineira que ele havia ficado descuidado. Ele jamais imaginou que sua filha, a quem ele considerava uma decepção, estivesse construindo um caso que destruiria tudo o que ele havia construído às custas dos outros. O dia 15 de outubro mudou tudo. Enquanto ajudava minha mãe com o computador do escritório de Travis, ele exigiu que ela digitalizasse documentos fiscais antigos, notei discrepâncias nos relatórios financeiros do terceiro trimestre, números que não batiam, transferências para contas offshore rotuladas como honorários de consultoria. Meu MBA em Harvard pode ter sido desperdiçado no ensino, mas eu ainda sabia reconhecer uma fraude quando havia. Naquela mesma semana, Rebecca Smith, assistente executiva de Travis, me enviou uma mensagem de texto que me deixou com as mãos tremendo. Precisamos conversar fora do escritório. É sobre seu pai e coisas que você precisa saber. Nos conhecemos em um Starbucks em Cambridge. Rebecca, geralmente tão elegante e profissional, parecia exausta. Trabalhei para o seu pai durante 4 anos, começou ela, deslizando um pendrive pela mesa. Não consigo mais. Mas também não posso simplesmente pedir demissão. Ele sabe coisas sobre a minha família e ameaça destruir a minha carreira se eu sair. O pendrive continha e-mails, conversas gravadas e fotos que retratavam um homem que não era apenas cruel com sua família. Ele era corrupto até a medula. Sonegação fiscal no valor de 3,2 milhões de dólares, assinaturas falsificadas em contratos e evidências de um caso extraconjugal que durava 2 anos, incluindo fundos da empresa usados para viagens de negócios às Bahamas. Por que você está me dando isso? Perguntei. Porque você é a única que talvez possa fazer algo com isso, respondeu Rebecca. O Marcus não vai. Ele é muito dependente da empresa. Sua mãe também não. Ela está com muito medo. Mas você já perdeu tudo o que ele poderia tirar de você. Isso te torna perigoso. Olhei para o pendrive, esse pequeno objeto capaz de derrubar um império. 8 anos sendo chamada de inútil, e eu estava prestes a provar meu valor de uma maneira que Travis jamais imaginou. O custo do silêncio vinha se acumulando há anos, medido não apenas em dólares, mas também em almas feridas. Só as minhas despesas com terapia totalizaram 12 mil dólares ao longo de 3 anos. O Dr. Martinez me diagnosticou com transtorno de estresse pós-traumático complexo, TEPC, devido a abuso emocional crônico. O trauma familiar é particularmente insidioso, explicou ela, porque vem de pessoas que deveriam te amar incondicionalmente. Minha mãe, Linda, desenvolveu uma depressão grave, embora a escondesse por trás de uma maquiagem impecável e roupas de grife. Encontrei os frascos de remédios dela escondidos no banheiro de hóspedes, Xanax, Ambien, Prozac. A mulher que antes organizava galas beneficentes e pintava aquarelas agora passava os dias na cama, saindo apenas quando Travis exigia sua presença como seu cúmplice perfeito para o papel de esposa. Marcus, meu irmãozinho que antes era um doce, começou a imitar o comportamento de Travis. No mês passado, ele repreendeu uma funcionária júnior até que ela chorasse, e depois se gabou disso no jantar de domingo. Você tem que mostrar a eles quem manda, ele disse, soando exatamente como nosso pai. Sua esposa, Sarah, me chamou para um canto depois. Já não o reconheço mais. Ele está se tornando o Travis 2.0. Mas a pior parte foi ver como isso afetou a próxima geração. Os filhos de Marcus, Emma, de 7 anos, e James, de 5, começaram a apresentar sinais de ansiedade. Emma me disse, o vovô diz que eu sou inteligente como o tio Marcus, e não sonhadora como a tia Sav. Ela disse isso como se fosse um elogio, sem perceber o veneno naquelas palavras. Limites não são punição, disse-me o Dr. Martinez em nossa última sessão. São autodefesa. E, às vezes, proteger a si mesmo significa proteger os outros também. Mas algo pior estava por vir, algo que tornaria o silêncio impossível. Travis planejava me excluir completamente da família, e o tempo estava se esgotando. No dia 1º de novembro, vi com meus próprios olhos, uma minuta do Novo Testamento de Travis em cima da mesa dele quando passei para entregar os remédios da minha mãe. O documento estava marcado como confidencial, revisão jurídica, mas foi deixado descuidadamente à vista de todos. Um parágrafo me chamou a atenção. Para minha filha, Savannah Marie Turner, que optou por rejeitar o legado familiar,
deixo a quantia de $1 como lembrança do valor que ela atribuía à sua herança. Marcos confirmou meus piores medos em uma mensagem frenética naquela noite. O papai vai se reunir com os advogados na semana que vem. Ele está reestruturando tudo. A fusão com a Garrison Properties vai diluir as ações originais da Vovó Zero. Você tem talvez 30 dias antes que seja irreversível. Minha avó, Eleanor Mitchell, construiu a empresa original do zero na década de 1960, uma rara empreendedora no ramo imobiliário comercial. Antes de morrer, ela me chamou de lado. Seu pai mudou quando o dinheiro chegou. Não deixe que ele reescreva a história. A empresa tem mecanismos de proteção que eu implementei. Procure-os quando precisar. Descartei a ideia, considerando-a apenas o delírio de uma mulher moribunda. Mas o pendrive de Rebecca continha algo extraordinário. Os documentos originais de constituição da empresa datam de 1967. Escondida no artigo 47, seção 3, estava uma cláusula que poderia mudar tudo. Caso o CEO interino seja considerado culpado de fraude grave ou quebra de dever fiduciário, o controle acionário será automaticamente transferido para o denunciante dentro da linhagem familiar Mitchell. A avó já previa isso. Ela havia incorporado um mecanismo de segurança na própria base da empresa, sabendo que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O cronograma estava claro. Travis assinaria os novos documentos até 1º de dezembro. A fusão deverá ser concluída até 20 de dezembro. Se eu fosse atuar, teria que ser antes de seu maior triunfo, a cerimônia de entrega do Prêmio Empreendedor do Ano, em 15 de dezembro. O dia de ação de graças chegou com um calor incomum para novembro, daquele tipo que faz Boston parecer fora de sintonia. O Salão Sterling, situado no topo do centro de credenciamento, brilhava com cristais e luz de velas. Cheguei pontualmente às 18h30, vestindo meu melhor vestido, uma peça da Taylor de 3 anos que me custou o equivalente a 2 semanas de compras no supermercado. Finalmente, anunciou Travis para a sala quando entrei. Já estava começando a achar que você tinha se perdido. Embora eu imagine que professores não jantem com frequência em restaurantes com estrelas Michelin. 17 rostos se viraram para encarar. Os Harrisons, potenciais investidores com um patrimônio de $400 milhões. Os Veaterbys do clube de campo de Travis. 3 casais que eu não reconheci, todos ostentando joias que custavam mais do que meu salário anual. Marcos cruzou o olhar comigo e balançou a cabeça discretamente. Mais tarde, ele sussurrou: papai está bebendo desde o meio-dia. Ele está planejando alguma coisa. A disposição dos assentos me disse tudo. Travis na liderança, naturalmente. Linda à sua direita, silenciosa como sempre. Marcos e sua família à esquerda de Travis, a posição de honra. E eu? Lá no fundo, espremida entre a porta do banheiro e um posto de gasolina, como uma pessoa que se perdeu e entrou na festa errada. Antes de começarmos, disse Travis, levantando o copo. Gostaria de fazer alguns brindes. A sala ficou em silêncio. Ali estava Travis Mitchell, em seu elemento, dominando a atenção, controlando a narrativa. Para meu filho, Marcos, ele começou. Quem acaba de fechar o negócio do empreendimento à beira-mar? 40 milhões em lucro puro. É isso que um Mitchell faz. Construímos impérios, não castelos de areia. Todos aplaudiram. Marcos parecia desconfortável. Para minha linda esposa, Linda, que entende que a maior conquista de uma mulher é apoiar a visão do seu marido. O sorriso da mãe era artificial, ensaiado. Então Travis se virou para mim, e seus olhos revelavam algo cruel. E agora, a voz de Travis ecoou pela elegante sala de jantar: chegamos à savana. A pausa se estendeu como um fio esticado. 17 pares de olhos percorreram o nosso caminho. O garfo de alguém tilintou contra a porcelana. 32 anos, solteira, sem filhos, ensinando o alfabeto para crianças de 8 anos por quanto é mesmo? $65 mil por ano. Ele riu, um som como de vidro quebrando. Gastei mais do que isso em um relógio. A senhora Harrison se remexeu desconfortavelmente. Seu marido observou o vinho. Sabe qual é a verdadeira tragédia? Continuou Travis, empolgando-se com o assunto. Ela poderia ter sido alguém. MBA de Harvard, a melhor da turma.
Eu usei minha influência para conseguir essa educação para ela, e ela joga tudo fora para brincar com giz de cera e cartolina. Travis, sussurrou minha mãe. Ele a ignorou. Quer saber o que eu disse aos Harrison sobre você mais cedo? Ele não esperou pela minha resposta. Eu disse que tinha 2 filhos, mas apenas um que valia a pena mencionar. Emma, minha sobrinha de 7 anos, começou a chorar. Sarah se desculpou rapidamente e levou as 2 crianças ao banheiro. Algumas pessoas nasceram para a grandeza, disse Travis, erguendo seu copo em direção a Marcos. Outras nasceram para servir de exemplo negativo. Um brinde à Savannah, a prova viva de que você pode dar a alguém todas as oportunidades e vê-la escolher a mediocridade. A sala estava silenciosa. Até mesmo os garçons ficaram paralisados. O Sr. Harrison pigarreou. Talvez devêssemos fazer o pedido. Ah, eu ainda não terminei, interrompeu Travis. Veja bem, Savannah acha que é melhor do que nós, mais nobre, mais pura. Ela pensa que ensinar crianças a torna uma espécie de santa. Mas santos não vivem às custas da família. Santos não aparecem para jantares que não podem pagar. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu estendia a mão para pegar meu copo d'água. Por dentro, eu estava fazendo cálculos. Cada palavra estava sendo gravada pelo meu celular dentro da minha bolsa. Travis pegou o cardápio encadernado em couro e o atirou em mim. A bola bateu na mesa à minha frente com um estalo seco que fez todos estremecerem. Quer saber o que você é, Savannah? Você é uma vergonha para o nome Mitchell. Uma completa e absoluta decepção. Linda se levantou. Travis, já chega. Sente-se, ele rugiu. Ela se sentou. $40.000 por ano para estudar em Harvard. $40.000 por 4 anos, e é isso que eu ganho? Uma filha que ganha menos que meu jardineiro? Ele tirou a carteira do bolso, pegou o cartão American Express preto e bateu com ele na mesa. Depois, dramaticamente, pegou-o de volta. Na verdade, não. Você quer ser independente? Quer fingir que não precisa do dinheiro da família? Ótimo. Este jantar, 17 pessoas, seleção de vinhos prêmio, menu degustação do chefe, provavelmente custa uns 4.000? Talvez mais. Ele sorriu friamente. Considere isso seu presente de formatura da família, porque depois de hoje à noite você estará por conta própria. Ele se levantou, ajeitando seu terno de $3.000. Pessoal, estamos indo embora. A Savannah vai pagar a conta. Afinal, ela é adulta e tem um emprego. Já passou da hora de ela aprender o preço que a vida real custa. Pai, começou Marcos. Não é agora, Marcos. A menos que você queira se juntar à sua irmã na pobreza. Um a um, eles se levantaram. Os Harrisons pareciam mortificados. Os Veaterbys cochichavam entre si. Enquanto eles passavam, minha mãe deslizou o cartão de crédito dela para o meu colo por baixo da mesa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Travis parou a porta para desferir o golpe final. Uma filha como você deveria ser grata por eu ao menos permitir que você se sente à minha mesa. Não se dê ao trabalho de vir para o Natal. Assim que a porta se fechou atrás deles, notei que Rebecca Smith não tinha ido embora imediatamente. Ela permaneceu ali por exatamente 30 segundos, fez contato visual e sussurrou, 15 de dezembro. Sozinho no silêncio repentino da sala Sterling, fiquei olhando para a conta que o garçom discretamente colocou à minha frente. $4.050. 2 meses do meu salário líquido por um jantar feito para me humilhar. Peguei meu celular. 47 e-mails não lidos me aguardavam em uma pasta intitulada Evidências. Cada um deles meticulosamente encaminhado por Rebecca nos últimos 6 meses. Contratos com assinaturas falsificadas. Faturas por serviços nunca prestados. Transferências bancárias para contas nas Ilhas Cayman. Um novo texto foi publicado por Eleanor Reis, sócia sênior da Sterling Associates. Vi o vídeo que a Sarah postou antes de ela pagá-lo. A documentação está pronta quando você precisar. Diga quando. Eleanor tinha sido minha colega de estudos em Harvard e agora é uma das principais advogadas corporativas de Boston. Quando a procurei em outubro com minhas suspeitas, ela revisou tudo gratuitamente.
Savannah, isto não é apenas fraude. Isto é corrupção de nível rico. Seu pai construiu seu império sobre bases criminosas. Abri meu laptop e me conectei ao Wi-Fi do restaurante. A pasta chamada Seguros continha tudo, 247 arquivos organizados em subpastas, sonegação fiscal, fraude, peculato, depoimento de testemunhas. 6 meses de documentação meticulosa enquanto fingiam ser o fracasso da família. A peça central era uma captura de tela do sistema interno da Mitchell Holdings, mostrando uma discrepância de 3,2 milhões de dólares entre os lucros declarados e as transferências reais. Rebecca arriscou tudo para obtê-la, usando seu acesso de administrador numa noite em que Travis estava em sua boate. Olhei para a conta novamente e depois para o cartão de crédito da minha mãe. Empurrei o cartão para o lado e peguei o meu. Ao assinar o recibo, pensei, estes são os melhores 4.267 dólares que já gastei. É o preço da minha liberdade e o pagamento inicial pela justiça. Meu telefone vibrou. Marcos, me desculpe. Eu deveria ter dito alguma coisa. Respondi digitando, você terá sua chance. 15 de dezembro. O que Travis nunca soube foi que eu não estava sozinha nessa luta. Nos últimos 2 anos, 5 de seus funcionários entraram em contato discretamente, cada um com sua própria história de abuso e suas próprias evidências para compartilhar. William Reis, pai de Eleanor e diretor financeiro da Mitchell Holdings até a saída forçada de Travis em 2019, guardava cópias de todas as transações suspeitas durante seu período na empresa. Sua avó me contratou em 1987, ele me disse enquanto tomávamos café. Eu vi seu pai destruir tudo o que ela construiu. Estive esperando por alguém corajoso o suficiente para impedi-lo. Rebecca Smith não estava apenas coletando e-mails. Ela tinha 2 gigabytes de conversas gravadas, obtidas legalmente no estado de Massachusetts, onde o consentimento de apenas uma das partes é necessário para a gravação de conversas. Seu pai se esquece que estou na sala, ela explicou. Ele diz coisas na minha frente como se eu fosse um móvel, coisas criminosas. Depois, havia Jennifer Walsh, da contabilidade, que Travis assediava sexualmente há anos. Michael Torres, do departamento jurídico, recebeu ordens para falsificar documentos. David Park, da TI, foi instruído a apagar arquivos incriminatórios, mas, em vez disso, guardou cópias. Mas o aliado mais surpreendente foi alguém que eu jamais esperaria. Há 3 semanas, minha mãe me ligou chorando. Encontrei algo, ela sussurrou. No cofre da sua avó. Ela deixou para você, mas eu mantive escondido. Estava com muito medo. Mas depois de hoje à noite, você precisa ver isso. Era uma carta autenticada em cartório, datada de 6 meses antes da morte da avó. Para minha neta, Savannah. Seu pai se perdeu. A empresa que eu construí tinha como objetivo criar lares para famílias, não destruí-las. Se Travis algum dia ameaçar o legado da família por meio de ações criminosas, use a cláusula do artigo 47. Eu a coloquei lá para você. Amor. Eleanor Mitchell. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que chegaria a isso. Na manhã seguinte ao dia de ação de graças, a crueldade de Travis atingiu novos patamares. Ele postou uma foto da família no LinkedIn, todas as 17 pessoas do jantar, habilmente editadas no Photoshop para me remover completamente. A legenda dizia: sou grato pelos membros bem-sucedidos da família que entendem que legado significa conquistar seu lugar à mesa. A Mitchell Holdings continua porque não aceitamos a mediocridade. Hashtag negócio de família, hashtag sucesso, hashtag sem troféus de participação. Em 3 horas, a publicação já tinha 2.347 curtidas e 186 comentários, a maioria da elite empresarial de Boston elogiando o amor exigente e os altos padrões de Travis. Alguém escreveu: é por isso que a Mitchell Holdings domina. Não há espaço para fraqueza, nem mesmo em uma família. Marcos havia sido identificado com seu cargo oficial e faixa salarial. Minha ausência foi deliberada, cirúrgica, um apagamento público que disse mais do que palavras jamais poderiam. Então, as capturas de tela começaram a chegar na minha caixa de entrada. Pais da Whitmore Academy tinham visto a publicação. Isso tem a ver com você? Perguntou Jennifer Cartwright, cuja filha era minha aluna. Robert Stein foi mais direto. Se nem o seu próprio pai o respeita,
Por que deveríamos confiar nossos filhos a você? O diretor me ligou em casa. Savannah, preciso que você entenda a situação em que isso coloca a escola. Temos vários executivos da Mitchell Holdings em nosso conselho, e eles estão preocupados. Mas a mensagem mais cruel veio de Rebecca Smith, encaminhando um e-mail interno da empresa que Travis enviou a todos os 847 funcionários. À medida que nos aproximamos das festas de fim de ano, lembre-se de que a Mitchell Holdings mantém os mais altos padrões em todos os aspectos. Isso inclui nossas associações. Qualquer pessoa que não atenda a esses padrões, profissional ou pessoalmente, não tem lugar em nossa organização. Isso se aplica a todos, inclusive à família. Ele usou a própria empresa como arma contra mim, transformando 847 pessoas em testemunhas da minha humilhação. O dia 2 de dezembro trouxe a afronta final. Travis enviou um e-mail para toda a família com o assunto: Gala do Empreendedor do Ano, presença obrigatória. Família. Notei, porém, que meu e-mail estava em CCO, cópia oculta, e não na lista principal de destinatários. Como vocês sabem, receberei o Prêmio de Empreendedor do Ano da Nova Inglaterra no dia 15 de dezembro, no Centro de Convenções de Boston. Este prêmio é o ápice de 40 anos dedicados a construir a Mitchell Holdings, transformando-a no império que é hoje. A presença é obrigatória para todos os membros da família que desejam manter sua posição de destaque. Ele havia enviado cópia da intimação para 43 sócios comerciais, tornando-a uma intimação pública. Em seguida, na parte inferior, visível apenas para mim. PS, Savannah, você não está convidada. A segurança vai tirar sua foto. Não se envergonhe tentando ir. A gala foi o Super Bowl de Travis, sua coroação. 800 das figuras mais influentes do mundo empresarial da Nova Inglaterra o assistiriam receber a mais alta honraria do comércio regional. 3 emissoras de notícias transmitiriam o evento ao vivo. O governador faria um discurso. Eu cliquei em responder a todos. Parabéns, pai. Até lá. Em poucos minutos, meu telefone tocou, era Travis gritando. Você acha que isso é uma brincadeira? Se aparecer aqui, eu vou mandar te prender por invasão de propriedade. Com que justificativa? Perguntei calmamente. É um evento público em um local público. Eu comprarei meu próprio ingresso. Os ingressos custam $5.000 cada e esgotaram há meses. Então, é uma sorte que a diretora do conselho da Whitmore Academy, a própria senhora Catherine Whitmore, seja uma patrocinadora platina com uma mesa para 12 pessoas. Ela já me convidou como seu convidado pessoal. O silêncio se prolongou tanto que pensei que ele tivesse desligado. Então, com uma voz gélida, você vai se arrepender disso. Não, pai. Pela primeira vez na minha vida, acho que não vou. No dia 7 de dezembro, eu estava sentado na sala de conferências da Sterling Associates, cercado por evidências que poderiam destruir o império. Eleanor Reis havia reunido uma equipe de 3 advogados, todos trabalhando pro bono. Após analisar a documentação, ela espalhou as 312 páginas sobre a mesa de mogno. Isso é a prova de balas, disse Eleanor. Fraude fiscal, peculato, fraude eletrônica, violações da lei Rico. A denúncia feita pelo delator ao IRS, por si só, pode resultar na recuperação de $3,2 milhões em impostos, além de multas. Verificamos tudo 3 vezes. As assinaturas falsificadas correspondiam aos exemplares. As contas offshore foram rastreadas diretamente até as contas principais da Mitchell Holdings. As gravações de Rebecca foram autenticadas por um especialista forense em áudio. E a provisão da sua avó? Perguntei. Inabalável, disse Eleanor. Nunca vi nada igual. Eleanor Mitchell era uma gênia. Ela incluiu uma cláusula de proteção que se ativa em caso de condenação criminal do CEO. 51% das ações são automaticamente transferidas para o denunciante da família. Seu pai não pode mudar isso. Está nos documentos originais de incorporação registrados no estado. Rebecca entrou na sala, parecendo nervosa, mas determinada. Estou pronto para depor. Já apresentei meu aviso prévio, com efeito a partir de 16 de dezembro. Ele vai te destruir, avisei. Ele já fez isso, respondeu ela. Mas depois de 15 de dezembro, ele não terá mais poder para ferir ninguém.
Eleanor abriu a lista de convidados do evento de gala em seu laptop. A mesa de Travis fica na primeira fila, bem no centro. A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para as 20h45, logo após o jantar. O governador discursa às 20h30 e, em seguida, apresenta Travis. Isso nos dá uma janela de 15 minutos. Para quê? Perguntei. Para que o Procurador-Geral de Massachusetts e a Divisão de Investigação Criminal do IRS o notifiquem. Eles serão nossos convidados à mesa da Sra. Whitmore. Tudo estava pronto, as provas, as testemunhas, o arcabouço legal. Só precisávamos do palco. O dia 15 de dezembro chegou com um alerta de tempestade de inverno que nunca se concretizou, como se a própria natureza quisesse ter uma visão clara do que estava prestes a acontecer. O centro de convenções de Boston brilhava contra o porto, sua fachada de vidro refletindo as luzes da cidade como diamantes. Cheguei pontualmente às 19 horas, vestindo um vestido preto de coquetel que comprei especialmente para a ocasião. Não era caro, mas era impecável. Eleanor Reis estava à minha direita, com a pasta na mão. A senhora Catherine Whitmore, minha inesperada defensora, estava à minha esquerda. Convite, por favor, disse o segurança, embora seus olhos se voltassem nervosamente para uma foto colada em seu pódio, minha foto com a inscrição a não entregue embaixo. A senhora Whitmore deu um passo à frente. Ela está comigo. Catherine Whitmore, patrocinadora platina, mesa 3. Senhora, tenho instruções específicas. De quem? A voz da senhora Whitmore era tão gélida que poderia congelar o fogo. Já doei $2 milhões para esta organização. Está me dizendo que não posso trazer meus próprios convidados? O guarda olhou desesperadamente para o saguão onde Travis estava parado, recebendo visitas, cercado por admiradores. Nossos olhares se cruzaram do outro lado do espaço. Seu rosto passou do triunfo à confusão e à fúria em 3 segundos. Ele começou a caminhar em nossa direção, mas Robert Harrison, o mesmo Harrison do Dia de Ação de Graças, o interceptou. Travis, o governador quer falar com você sobre seu discurso de aceitação. O salão de baile estava lotado com 800 das pessoas mais influentes da Nova Inglaterra. O palco estava equipado com telões gigantes que projetariam o rosto do vencedor em todos os cantos. Equipes de reportagem posicionavam suas câmeras. Tudo estava perfeito. Eleanor se inclinou para perto. O procurador-geral acaba de chegar. Mesa 12, conforme planejado. Observei meu pai circulando pela sala, apertando mãos e aceitando parabéns por um prêmio que ele ainda nem havia recebido. Ele não fazia ideia de que, em 90 minutos, aquelas mesmas mãos estariam algemadas. Às 20h43, as luzes diminuíram de intensidade. A presidente da New England Business Alliance subiu ao palco, e sua voz ecoou pelo salão de baile lotado. Senhoras e senhores, chegou o momento que todos esperávamos. O empreendedor do ano deste ano personifica tudo o que valorizamos: inovação, liderança e, acima de tudo. Ela fez uma pausa, sorrindo para Travis. E acima de tudo, integridade. Quase ri da última palavra. Por favor, recebam Travis Mitchell, CEO da Mitchell Holdings. A sala explodiu em aplausos. 800 pessoas se levantaram, ovacionando o homem que construiu um império imobiliário avaliado em $280 milhões. A ovação de pé durou 2 minutos inteiros enquanto Travis caminhava até o palco, parando para cumprimentar as pessoas, com seu sorriso transmitido em telões de 9 metros de altura. Ele subiu ao pódio com uma desenvoltura impressionante, o prêmio de cristal brilhando sob as luzes do palco. Obrigado. Muito obrigado a todos. Sabem, minha mãe, Eleanor Mitchell, começou esta empresa com nada além de determinação e a convicção de que valores familiares e sucesso nos negócios andam de mãos dadas. Eleanor Reis apertou minha mão por baixo da mesa. Tudo que construí, continuou Travis, foi pautado na manutenção dos mais altos padrões. Nos negócios, é preciso estar disposto a tomar decisões difíceis. Às vezes, isso significa cortar o que não presta, mesmo quando é doloroso, mesmo quando se trata de família. Várias pessoas olharam de relance na direção da nossa mesa. Elas sabiam que ele estava falando de mim. Sucesso não se resume a dinheiro, disse ele, com a voz cada vez mais emocionada. Tem a ver com legado.
Tem a ver com recusar a mediocridade em qualquer forma. Tem a ver com... Eleanor se levantou. O movimento foi tão inesperado que Travis parou no meio da frase. Eleanor Reis, sócia sênior da Sterling and Associates, caminhou em direção ao palco com sua pasta, seus saltos clicando no chão no silêncio repentino. Senhor Mitchell, disse ela, com a voz audível mesmo sem microfone. Tenho algo que o senhor precisa ver. Desculpe interromper, disse Eleanor, agora de pé na base do palco. Mas há uma questão legal que exige atenção imediata. Travis riu nervosamente. Esta não é a hora certa. Receio que sim. Eleanor se virou para o presidente do evento. Posso usar os telões? Isso diz respeito a todos aqui que fazem negócios com a Mitchell Holdings. Antes que alguém pudesse protestar, a assistente de Eleanor conectou um laptop ao sistema de projeção. O primeiro slide apareceu com 9 metros de altura, Mitchell Holdings, investigação de contabilidade forense. Todos na sala suspiraram coletivamente. Que diabos é isso? Rosnou Travis no microfone. O próximo slide mostrava planilhas, extratos bancários, discrepâncias destacadas e um resumo das evidências de fraude fiscal de 3,2 milhões de dólares. Isso é calúnia, gritou Travis. Segurança. Mas a segurança não se mexeu. O procurador-geral havia se levantado na mesa 12, com o distintivo visível. Eleanor prosseguiu calmamente. Estes documentos demonstram evasão fiscal sistemática entre 2019 e 2024, contas offshore nas Ilhas Cayman, faturas falsificadas e assinaturas forjadas em contratos estatais. Os slides não paravam de aparecer. Trocas de e-mails entre Travis e seu contador discutindo como ocultar as transferências para Delaware. Recibos de transferência bancária para empresas de fachada. As conversas gravadas de Rebecca começaram a ser reproduzidas pelos alto-falantes, a própria voz de Travis discutindo como ocultar as provas. Desliguem isso, gritou Travis, mas a equipe técnica parecia paralisada. Em seguida, vieram as fotos. Travis e Rebecca, nas Bahamas, registraram na empresa uma reunião com cliente a recibos de hotel, extratos de cartão de crédito mostrando despesas pessoais disfarçadas de custos comerciais. Em 3 minutos, a sala passou da celebração ao caos. As câmeras de notícias se voltaram para a tela, transmitindo as imagens ao vivo. Telefones foram sacados enquanto 800 líderes empresariais documentavam o colapso da Travis Mitchell. Divisão de Investigação Criminal do IRS, anunciou uma voz vinda do fundo. Senhor Mitchell, por favor, desça do palco. Travis tentou correr, mas não havia para onde ir. O palco tinha apenas uma saída, e 2 agentes da Receita Federal estavam parados ali, com seus distintivos à mostra. As câmeras continuaram gravando, transmitindo seu pânico para 3 emissoras de notícias locais. Eleanor clicou para o próximo slide. Violação do dever fiduciário, artigo 47, seção 3, documentos da Mitchell Holdings Incorporation. A provisão da minha avó apareceu na tela, destacada em amarelo. A sala ficou em silêncio enquanto 800 pessoas liam a cláusula que transferiria a propriedade majoritária para o denunciante. Isso é história antiga, gritou Travis. Não se aplica a este caso. Na verdade, sim. Eleanor se virou para a plateia. Savannah Turner forneceu todas essas provas. De acordo com os documentos de fundação da empresa, ela agora controla 51% da Mitchell Holdings. O silêncio era ensurdecedor. Então, da mesa 1, Linda Mitchell se levantou. Quero o divórcio, anunciou ela, com a voz ecoando pelo salão de baile. Hoje à noite, antes que você seja preso e tente esconder bens. Linda, sente-se. Eu também tenho gravado você, Travis. Cada ameaça, cada caso extraconjugal, cada vez que você transferiu dinheiro para contas que você achava que eu não conhecia. Meu advogado tem tudo. Marcos se levantou em seguida. Estou renunciando ao cargo de vice-presidente. Com efeito imediato. Não farei mais parte disso. Seu ingrato Travis começou a caminhar em direção a Marcos, mas o agente da Receita Federal se antecipou. Senhor Mitchell, o senhor está preso por sonegação fiscal, fraude eletrônica e conspiração. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto algemavam, os olhos de Travis encontraram os meus do outro lado da sala.
A fúria ali presente era capaz de derreter aço. Você fez isso, ele gritou. Você destruiu tudo. Levantei-me lentamente, com a voz firme e clara. Não, pai, você fez sim. Eu apenas mostrei a todos quem você realmente é. As câmeras registraram tudo, as algemas, a fúria, a completa reviravolta diante de todos que um dia foram importantes para ele. As consequências legais foram rápidas e implacáveis. Enquanto Travis era levado algemado, o presidente da New England Business Alliance pegou o microfone. O conselho realizará uma reunião de emergência. Com efeito imediato, Travis Mitchell está destituído deste prêmio e banido de todos os eventos futuros. Eleanor Reis voltou ao microfone. Para aqueles que estão preocupados com seus contratos com a Mitchell Holdings, a empresa continuará operando sob nova direção. O conselho administrativo se reunirá na segunda-feira de manhã. O conselho não esperou até segunda-feira. Em 30 minutos, reuniram-se em uma sala de conferências adjacente ao salão de baile. A votação foi unânime. Travis Mitchell foi destituído do cargo de CEO com efeito imediato. Apesar de ter se demitido do cargo de vice-presidente, Marcus foi convidado a assumir o cargo de CEO interino. Eu topo, anunciou Marcus. Mas só se Savannah concordar em ser a presidente do conselho. A transferência das 51% das ações foi automática. A cláusula da avó era incontestável. O advogado da empresa confirmou isso na hora. De acordo com o artigo 47, seção 3, mediante acusações criminais por violação de dever fiduciário, a propriedade majoritária é transferida imediatamente para o membro da família que fez a denúncia. Savannah Turner agora controla a Mitchell Holdings. Os agentes da Receita Federal foram minuciosos. Eles congelaram as contas pessoais de Travis naquela noite, impedindo-o de ocultar bens. Os peritos contábeis descobririam posteriormente 8,7 milhões de dólares em renda não declarada e 3,2 milhões de dólares em sonegação fiscal direta. A recompensa para quem denunciar o denunciante será substancial, disse-me o agente principal, possivelmente entre 10% e 30% dos fundos recuperados. Mas o momento mais gratificante aconteceu quando Robert Harrison se aproximou da nossa mesa. Senhora Turner, devo-lhe um pedido de desculpas e um agradecimento. Estávamos prestes a investir 30 milhões com seu pai. A senhora nos salvou de uma organização criminosa. À meia-noite, 23 chamadas perdidas iluminaram meu celular, todas de Travis, todas da prisão. Quando cheguei em casa a 1h da manhã, a notícia já havia se espalhado por toda Boston. CEO da Mitchell Holdings preso em cerimônia de premiação da ONU dominava todos os sites de notícias locais. O vídeo de Travis gritando "Você fez isso" já tinha alcançado 847 mil visualizações no Twitter. Em menos de 20 minutos após a prisão, 47 parceiros comerciais ligaram para a linha direta de emergência da Mitchell Holdings para suspender seus contratos enquanto aguardam revisão. O preço das ações despencou 34% no pregão após o fechamento do mercado, antes de se estabilizar quando Marcus anunciou que honraria todos os contratos legítimos. O Boston Business Journal publicou uma edição digital especial às 2h da manhã, Impérios caem. Como uma professora derrubou uma dinastia imobiliária de 280 milhões de dólares. De alguma forma, eles conseguiram uma foto minha no baile de gala, onde eu aparecia calma enquanto o caos se instaurava ao meu redor. Às 3h da manhã, o Travis Country Club divulgou um comunicado. Com efeito imediato, a filiação do Sr. Travis Mitchell foi revogada por conduta incompatível com os valores da nossa instituição. Rebecca Smith ligou às 4h da manhã de um escritório de campo do FBI. Estou usando um gravador escondido há 3 meses, revelou ela. O FBI me procurou depois que você começou a coletar provas. Travis ameaçou a família de um juiz federal por causa de uma disputa de zoneamento. Eles precisavam de alguém infiltrado. O gabinete do procurador dos Estados Unidos divulgou um comunicado ao amanhecer: esta investigação está em andamento há 6 meses. Agradecemos à senhorita Turner por sua coragem em denunciar o caso. Sem denunciantes, crimes de colarinho branco ficariam impunes. Pela manhã, a queda de Travis estava completa. Todos os canais de notícias deram destaque à história. A manchete do Herald foi brutal: de empreendedor do ano a presidiário federal em 15 minutos. Meu celular mostrava 53 mensagens de apoio de funcionários da Mitchell Holdings. Uma delas me chamou a atenção:
de um zelador que trabalhava lá há 20 anos, sua avó ficaria orgulhosa. Ela sempre dizia que você era o único Mitchell honesto que restava. As consequências pessoais para Travis foram ainda mais devastadoras do que as legais. O advogado de divórcio de Linda estava preparado há meses, tendo apresentado os documentos às 8 horas da manhã de segunda-feira com documentação detalhada de bens ocultos avaliados em 140 milhões de dólares. Venho planejando isso há 2 anos, Linda me disse enquanto tomávamos café naquela semana. Seu depoimento me deu a coragem de finalmente agir. O acordo de divórcio foi rápido e brutal. Linda ficou com a mansão em Beacon Hill, a casa em Nantucket, a carteira de investimentos e metade dos bens legítimos restantes de Travis. Travis, com suas contas bloqueadas e os custos legais aumentando, não pôde contestar. Rebecca Smith testemunhou perante o grande júri em troca de imunidade. Suas gravações, totalizando 2 gigabytes, incluíam depoimentos de Travis discutindo subornos, ameaçando concorrentes e planejando destruir provas. Ela se mudou para Seattle com um novo emprego e uma ordem de restrição contra Travis. A auditoria da Receita Federal revelou mais do que qualquer um esperava. Travis devia 3,2 milhões de dólares em impostos atrasados, além de 4,8 milhões de dólares em multas. Seus bens pessoais foram liquidados para pagar a dívida, o Porsche, o iate, a coleção de arte, tudo foi a leilão. Em fevereiro, Travis morava em um apartamento de 2 quartos em Quincy, e sua tornozeleira eletrônica o impedia de sair de Massachusetts. O homem que antes gastava $4.000 em um único jantar agora sobrevivia com uma ajuda de custo de $2.000 por mês, determinada pela justiça. Você me destruiu, disse ele durante nossa única ligação telefônica da prisão. Você está feliz agora? Eu não te destruí, pai. Eu apenas parei de te mimar. A empresa era tudo. Não, interrompi. A empresa era da vovó. Você a corrompeu. Marcos, vamos restaurar o que ela construiu, um negócio baseado na integridade, não na intimidação. Ele desligou. Foi a última vez que conversamos. Na manhã de segunda-feira, voltei para minha sala de aula da 3ª série na Whitmore Academy e encontrei 24 cartões feitos à mão na minha mesa. Nós chamamos, Senhorita Turner. Você é corajosa. Obrigada por ser nossa professora. Os outros professores me deram uma ovação de pé na reunião de equipe. Você enfrentou um valentão, disse a senhora Shane, a professora do jardim de infância. É isso que ensinamos aos nossos filhos. A diretora me chamou em sua sala. 3 empresas da lista Fortune 500 entraram em contato perguntando se você consideraria cargos executivos. A oferta mais baixa foi de $500.000 por ano. E eu lhes disse, ela sorriu, Savannah Turner está exatamente onde deveria estar, ensinando às crianças os valores que realmente importam. Eu já havia tomado minha decisão. Com minha participação de 51% na Mitchell Holdings, agora avaliada em aproximadamente $142 milhões, eu podia fazer qualquer coisa. Mas de segunda a sexta, das 8 horas às 15 horas, eu era a Sra. Turner, professora do 3º ano, ajudando crianças de 8 anos a descobrir a alegria da leitura. Os lucros da empresa seriam melhor utilizados agora. Criei a Fundação Educacional Eleanor Mitchell com uma doação inicial de $50 milhões. Todos os professores de Massachusetts poderiam solicitar subsídios para a sala de aula sem mais gastos pessoais com materiais. Sabe, você é uma das mulheres mais ricas de Boston agora, disse Marcos durante nossa primeira reunião do conselho. Sempre fui rica, respondi. Tive uma avó que me amava, alunos que precisam de mim e a coragem de defender o que é certo. Meu pai nunca entendeu que riqueza não se mede em dólares. Os pais de Whitmore que questionaram minha competência após a publicação de Travis no LinkedIn se desculparam pessoalmente. Robert Stein doou $100.000 para minha fundação. Seu pai estava errado, disse ele. Você não é uma vergonha, você é uma inspiração. Foi notável testemunhar a transformação da família. No primeiro mês, Marcos implementou mudanças radicais na Mitchell Holdings, práticas comerciais éticas, participação nos lucros para os funcionários e uma política de tolerância zero para assédio. Os índices de satisfação dos funcionários aumentaram 67% em 6 meses. Passei anos me tornando ele, Marcos me disse durante um jantar em família, um jantar no qual Travis estava notavelmente ausente.
Vê-lo se desmoronar me fez perceber que eu estava caminhando para o mesmo precipício. Linda floresceu na ausência de Travis. Ela se matriculou em aulas de arte no Museu de Belas Artes, começou a fazer terapia e voltou a rir de verdade, não aquela risada social ensaiada que aperfeiçoara ao longo de 30 anos. Não me sentia tão livre desde os 25 anos, disse ela, mostrando-me sua aquarela mais recente, antes de conhecer seu pai e me perder. Um a um, os membros da família extensa entraram em contato, primos que tinham medo de contrariar Travis, tios e tias que haviam sido afastados por pequenas ofensas. Queríamos te apoiar, disse a tia Patrícia. Mas Travis controlava tudo. Estávamos todos com medo. Os jantares em família voltaram, mas agora eram jantares colaborativos na casa de Marcos, com crianças correndo por todos os lados e conversas genuínas substituindo os monólogos de Travis sobre sucesso. Emma e James, os filhos de Marcos, finalmente viram como era uma família saudável. TSAV, disse Emma certa noite, papai não grita mais, e a vovó sorri, agora são sorrisos de verdade. 6 meses após a nova ordem, chegou uma carta da prisão federal, a caligrafia de Travis, ainda imponente mesmo em papel timbrado da instituição. Mantive-a fechada por 3 dias antes que Lelanar Reis se oferecesse para lê-la primeiro. Ele quer te ver, disse ela. Ele diz que teve tempo para pensar, e só isso. Sem pedido de desculpas, sem reconhecimento, apenas uma exigência disfarçada de reflexão. Arquivei a carta junto com as outras 17 no total, todas fechadas, exceto a primeira. 6 meses após o evento de gala, a Mitchell Holdings havia se transformado completamente. Marcos provou ser o CEO que a empresa precisava, ético, inovador e colaborativo. A reputação da empresa se recuperou e, em seguida, disparou. Conseguimos 3 grandes contratos com cidades justamente porque os clientes confiaram na nossa nova liderança. A receita aumentou 12%, relatou Marcos em nossa reunião trimestral do conselho. Mas, mais importante ainda, não tivemos uma única denúncia de ética. A rotatividade de funcionários caiu para quase zero. A pesquisa anônima revelou algo notável: as pessoas realmente adoravam trabalhar na Mitchell Holdings. Um funcionário escreveu: finalmente podemos nos orgulhar de onde trabalhamos. Criei o Fundo de Bolsa Savannah Turner, que oferece bolsas de estudo integrais em Harvard para professores que desejam cursar pós-graduação. A primeira contemplada foi uma professora de jardim de infância de Rockbury que queria usar seu MBA para fundar uma organização sem fins lucrativos na área da educação. Travis foi condenado a 3 anos de prisão federal de segurança mínima, com possibilidade de liberdade condicional em 18 meses. O juiz classificou seus crimes como uma traição à ética empresarial e à confiança familiar em uma escala estarrecedora. A terapeuta que contratamos para os funcionários revelou algo interessante: 15 pessoas se apresentaram com relatos de abusos sofridos por Travis ao longo dos anos. Você não salvou apenas a si mesma, ela me disse. Você salvou todos eles também. Minhas sessões de terapia com o Dr. Martinez assumiram um tom diferente. Você não está mais tentando sobreviver, observou ela. Você está aprendendo a prosperar. O recibo do restaurante, que custou $4.200 em 4 horas, estava emoldurado no meu escritório em casa, uma lembrança da noite em que tudo mudou. Abaixo dele, eu havia colocado uma placa: o preço da liberdade sempre vale a pena. Mas a maior mudança foi interna. Pela primeira vez na vida, não acordei temendo as obrigações familiares nem questionando meu valor. Eu havia escolhido a mim mesma, e essa escolha se espalhou, libertando todos que Travis mantinham presos em sua órbita tóxica. Estabelecer limites com a família exigiu um planejamento cuidadoso, como construir uma casa que resistisse a qualquer tempestade. Eu os escrevi, autentiquei em cartório e enviei cópias para todos os membros da família. Primeiro, nada de falar sobre salários, patrimônio líquido ou comparações financeiras em reuniões familiares. Medimos o sucesso pela felicidade, não por contas bancárias. Segundo, toda escolha de carreira merece respeito, seja você CEO ou professor, médico ou artista, seu valor não é determinado pelo seu salário. Terceiro, a humilhação pública resulta na exclusão imediata de eventos familiares, sem exceções, sem segundas chances no mesmo ano. Quarto, a participação em terapia familiar era obrigatória para qualquer pessoa que desejasse ter acesso aos fundos fiduciários da família. A cura não é opcional, é o preço de admissão à nossa nova cultura familiar.
Quinto, as crianças seriam protegidas dos conflitos entre adultos, não haveria mais uso delas como peões ou exposição a dinâmicas tóxicas. A reação foi mista, mas reveladora. Marcos acatou todas as regras. Linda chorou de alívio. Alguns primos se opuseram. Dá a sensação de estar sendo controlado, disse um deles. Não, respondi. Controlar era o Travis exigir que todos nós idolatrássemos o sucesso dele. Isso é proteção. Há uma diferença. O tio Richard, irmão de Travis, surpreendeu a todos ao dizer: esperei 40 anos para que alguém o enfrentasse. Essas regras deveriam ter existido quando a mamãe ainda era viva. As sessões mensais de terapia familiar conduzidas pela doutora Patrícia Rives tornaram-se um momento sagrado. Até mesmo os céticos admitiram que se sentiam mais seguros com a orientação profissional para lidar com nossas dinâmicas complexas. Limites não são muros, explicou o Dr. Rives ao grupo. São linhas de propriedade. Elas indicam às pessoas onde podem e não podem pisar. Savannah não os impediu de entrar. Ela mostrou como entrar respeitosamente. 3 meses depois, até os mais resistentes haviam mudado de ideia. A família estava menor, alguns ficaram do lado de Travis, mas estava mais saudável. Olhando para trás, a matemática era simples e devastadora. O preço de enfrentar Travis, uma conta de restaurante de $4.200, 6 meses de coleta secreta de provas e a destruição completa de um relacionamento que era tóxico desde o início. O que eu ganhei? Libertação do terrorismo emocional, $142 milhões em participação na empresa, respeito de 800 líderes empresariais que testemunharam minha coragem e, mais importante, a certeza de que meu valor nunca dependeu da aprovação de Travis. O que eu perdi? Nada de valor. O pai que me humilhou não valia a pena manter por perto. Os membros da família que ficaram do lado dele estavam revelando o próprio caráter, não julgando o meu. O que eu encontrei? Uma mãe que finalmente podia respirar, um irmão que se lembrou de como ser gentil, sobrinhos e sobrinhas que cresceriam sem medo e uma comunidade de apoiadores que eu nem sabia que existia. A lição foi cristalina. Às vezes, queimar pontes não te deixa na mão, ilumina o caminho adiante. Cada relacionamento que Travis destruiu em sua busca por domínio se tornou um farol me guiando em direção à justiça. Guardei sua última mensagem de voz, enviada um dia antes de sua sentença. Você pode ter vencido esta batalha, mas nunca será nada além de um professor. Você nunca será o que eu fui. Ele tinha razão. Eu jamais seria como ele, um criminoso, um abusador, um homem tão vazio que precisava destruir os outros para se sentir poderoso. Eu seria como a vovó Eleanor, honesta, íntegra e corajosa o suficiente para me opor à tirania, mesmo quando ela tivesse uma face familiar. Desde então, todos os anos no Dia de Ação de Graças, nossa família, menor e mais saudável, faz um brinde, aos limites, à verdade e a escolhermos a nós mesmos. O recibo de $4.200 está pendurado no meu escritório não como um símbolo de humilhação, mas como comprovante de compra da coisa mais valiosa que já comprei, minha liberdade. Para todos que estão assistindo e se reconhecem nesta história, que participam de jantares em família contando os insultos, que já ouviram de pessoas que deveriam amá-los incondicionalmente e que não são suficientes, preciso que vocês ouçam isto. Seu valor não é negociável. Os limites não servem para punir. Servem para proteger. Quando cortei o Travis da minha vida, não estava sendo cruel. Estava sendo clara. Algumas pessoas conquistam o acesso à sua vida através do respeito e do amor. Outras o perdem através do abuso e da manipulação. A família não isenta ninguém da decência humana básica. Você não deve lealdade a pessoas que o humilham publicamente. Você não deve perdão àqueles que nunca pedem desculpas. Você não deve privilégios a ninguém que trate sua presença como um fardo e sua ausência como uma vitória. Nunca é tarde demais para escolher a si mesmo. Eu tinha 32 anos quando finalmente enfrentei Travis. Alguns de vocês podem ter 22, outros 62. A idade não importa. O que importa é a coragem. Documente tudo. Construa sua rede de apoio. Encontre sua Eleanor Reis, aquela amiga que acredita que você merece coisa melhor. Acredite que, quando você finalmente se levantar, outros se levantarão ao seu lado. Descobri 15 funcionários que estavam esperando que alguém desse o primeiro passo. Talvez você seja essa pessoa para alguém.
O caminho não é fácil. Haverá momentos em que você questionará tudo, em que a disfunção familiar parecerá mais fácil do que a liberdade desconhecida. Persista. O outro lado do medo não é o vazio. É a paz. Aquele recibo de $4.200 não era a conta de um jantar. Era o preço de entrada para minha nova vida. E, sinceramente, foi uma pechincha. Sua história pode não terminar com milhões de dólares ou com absolvição pública, mas pode terminar com algo inestimável, a certeza de que você escolheu a si mesmo quando mais importava. Se você se identificou com essa história, compartilhe com alguém que precisa ouvir que não há problema em impor limites a familiares tóxicos. Inscreva-se para acompanhar mais histórias sobre como encontrar seu valor e viver sua verdade. Deixe um comentário abaixo sobre suas próprias conquistas ao estabelecer limites. Sua coragem pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. E lembre-se, você não deve acesso à sua vida a ninguém que não respeite o seu valor. Até a próxima, escolha você mesmo.